Hoje o personagem ou a personagem bíblica é o Ahimelech. Ahimelech, isso mesmo. Tem alguns estudiosos que acreditam que Ahias e Ahimelech são dois nomes que se referem à mesma pessoa. Bom, mas isso é uma outra história de um outro vídeo que eu já tratei aqui no canal sobre Ahias, o filho de Ahitube. Vamos lá então, Ahimelech, eu estou seguindo este livro para construir esse tipo de conteúdo. Eu gosto de estudar personagens da Bíblia, me interessa bastante. Então vamos lá, o Ahimelech. Ahimelech foi sumo sacerdote no santuário israelita em Nob, a leste de Jerusalém, durante o reinado de Saul. Nessa época, Jerusalém ainda era uma cidade de Jebuseia, dos Jebuseus, né? O irmão de Ahimelech, Ahias, era sacerdote na corte de Saul em Gibeá. Então aqui nesse texto ele está dizendo que Ahimelech é irmão de Ahias. No outro texto, ele diz que pode ser a mesma pessoa. Era sacerdote na corte de Saul em Gibeá. Ahitube, pai de Ahimelech, fundaram o santuário de Nob depois de os filisteus destruírem o santuário de Siló, onde o avô de Ahitube, Eli, fora sacerdote. Havia 85 sacerdotes em Nob. Nob é uma cidade, né? Eles eram responsáveis por guardar a Arca da Aliança e o colete sacerdotal do sumo sacerdote. Esse colete sacerdotal era uma veste de linho fino trançado que o sacerdote usava. Havia pedras sagradas no peitoral e no colete sacerdotal, o Urim e o Tumim, luzes e verdades. Urim e Tumim significa luzes e verdades, lançadas como dados para profetizar e determinar a vontade de Deus. Acreditava-se que essas pedras, quando lançadas, eram guiadas por Deus e, portanto, revelavam a verdade. A arca ficava guardada na grande tenda do tabernáculo em uma mesa diante dela. Havia 12 pães, conhecidos como pães da presença ou pães consagrados. Esses pães sagrados eram substituídos todos os sábados, e os sacerdotes então consumiam os pães velhos de forma ritualística na presença da arca. Quando Davi estava fugindo da vingança paranoica de Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel, ele buscou refúgio em Nob. Então Davi buscou refúgio em Nob. Acreditando que Davi estava em missão em nome de Saul, Ahimelech lhe deu os 5 pães sagrados que já haviam sido substituídos. Os sacerdotes também eram os guardiães da espada que fora de Golias. Olha só. Não, isso aqui é interessante. Os sacerdotes eram guardiães da espada que fora de Golias, a qual o jovem Davi usara para cortar a cabeça do gigante depois de derrubá-lo com sua atiradeira. Ahimelech presenteou Davi com a espada. Então, aqui Davi, a espada que ele mesmo utilizou para triunfar sobre Golias. Doeg, o edomita, o pastor principal de Saul, estava ali no santuário naquele dia. Um pastor, então, né? Pastor é de ovelhas, cabras. Ele viu tudo o que aconteceu e imediatamente relatou o ocorrido ao rei Saul. O rei ficou enfurecido e levou a guarda real até Nob para que matasse os sacerdotes. Quando os guardas se recusaram a cumprir esta ordem, Saul ordenou que Doeg matasse os sacerdotes, até mesmo o sumo sacerdote Ahimelech, e destruísse o santuário, e ele obedeceu. O único sobrevivente foi o filho de Ahimelech, Abiatar, que escapou durante a confusão, levando consigo o colete sacerdotal do pai. Ele encontrou refúgio no acampamento de Davi. Abiatar. Já gravamos alguns personagens, hein? Interessante e trágico, né, rapaz, essa história aí. Eu tô só procurando uma coisa aqui, porque Abiatar, então esse que se safou dessa carnificina, é um dos mais importantes descendentes do sacerdote Eli, e o último deles a servir como sumo sacerdote. Abiatar, ele se tornou, quero ver se eu encontro aqui, Abiatar foi um importante para a história de Davi, né? E já tem vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou inclusive deixar aqui na tela. No próximo vídeo eu quero tratar sobre quem? Semana que vem, vou começar com Ainoam, esse personagem que eu não faço ideia de quem seja. Valeu? Assiste o último vídeo onde eu tratei sobre Ahias, o profeta de Siló, aí que tem a ver também com outros personagens que eu já trouxe aqui no canal. Valeu!